Oi gente, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Então, esse vídeo de hoje aqui é sobre rejeição, sobre histórias repetidas de rejeição, de ser rejeitado. Se eu tenho a mesma história de rejeição 20 vezes ou de um jeito ou de outro parece que a rejeição me persegue na vida. Se esse não é seu caso, se você não tem história de rejeição, esse vídeo não é para você. Tá? Eu quero aqui me concentrar nas pessoas que me escrevem contando histórias desse tipo e fiquei pensando muito em como que, eu já falei bastante sobre isso aqui, mas em como que nesse vídeo aqui meio que dá uma resposta, dá uma solução. Então é um vídeo, uma versão meio Emanuel Coach, assim, de relacionamento. É brincadeira, mas enfim, até certo ponto é verdade. Então eu queria falar sobre isso hoje e assim, tentar entender por que é que isso se repete, por que isso se estrutura na sua vida como um tema que parece que vai e volta, assim, uma espécie de eterno retorno, assim, que, de novo aquela coisa aconteceu, de novo. O que tem de errado comigo? O que eu fiz de errado? O que eu faço de errado? Por que eu, invento essa mesma história sempre? Ou por que eu sou, né, perseguido por essa história sempre? Por esse tipo de gente sempre que vai me abandonar, que vai me destratar, que vai me maltratar e tal, que vai me, sei lá, fazer o que faz comigo. E por que isso acontece assim? E no final desse vídeo eu vou dar uma solução de verdade. Agora, sério, eu vou tentar propor uma saída para isso, assim. Pensar uma saída que faça sentido e que seja viável, porque não adianta ficar falando, isso é por isso, e a pessoa fala, tá, entendi, mas e agora, né? Beleza, mas ótimo, Manuel, ótimo, mas que bom que você sabe o que tem de errado comigo, mas e aí, o que eu faço? Então, eu vou explicar assim o caminho da construção da narrativa de rejeição na vida, tentar explicar na minha perspectiva hoje sobre isso e depois falar qual eu acho que é a melhor saída possível para isso. Beleza? Vamos lá? Então vamos lá, vamos junto, vamos lá que vai dar certo. Primeiro um aviso rápido, que é o curso da autoescrita está fechado, tá, gente? Todo mundo que está me escrevendo falando sobre o curso da autoescrita está fechado. Por enquanto está fechado, tinha gente demais, eu não estava conseguindo dar conta dos textos das pessoas todos que eu estava recebendo. E então eu fechei por um tempo, daqui a pouco eu abro de novo para entrar mais gente nova. E aí eu aviso aqui, tá? Vamos lá, agora vamos ao que interessa. Eu quero que você pense aí na sua vida, concentra aí, para um pouco, se você está sentado, não sei se está, onde é que você está, mas tenta se concentrar e assistir esse vídeo assim de um jeito mais assim, se for possível, mais relaxado, assim, conseguindo pensar, podendo parar e tal, se for possível, claro, né? Mas eu queria que você pensasse, imaginasse aí a primeira narrativa de rejeição que você tem, assim, onde ela está, onde ela aconteceu. Ela está na adolescência, naquela primeira história de amor, assim, ou ela é com uma amiga que, enfim, que você adorava, um amigo, ou ela está já na idade adulta, jovem, assim, ou ela é a última história, enfim, ou ela está na infância ainda, ou ela tem a ver diretamente com seus pais, já com a sua mãe e tal. De qualquer forma, o primeiro evento, assim, o primeiro episódio, como eu diria lá na autoescrita, o primeiro episódio assim, dessa narrativa, ele não é o primeiro. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender aqui junto. Ele não é o primeiro, eu preciso que você acredite nisso. Não é, mas é o primeiro que eu lembro. Não, mas não é o primeiro. Primeiro tem muita coisa antes. Quando você lembra da primeira coisa, da sua primeira memória organizada sobre qualquer coisa, na verdade, né? Sua primeira memória episódica, declarativa, a primeira memória que você consegue falar, tem uma porrada de coisa que veio antes que você já aprendeu afetivamente, emocionalmente. Então a gente vai falar um pouco disso aqui para entender por que isso se repete depois. Concentra aqui, vamos lá. Imagina você mesmo um bebezinho de, assim, 6 meses de vida. Vamos dizer assim, o seu segundo semestre de existência no mundo, né? Depois que saiu da barriga, você tá lá e tal. Nesse segundo semestre de existência, você bebê e todos nós bebês, a gente começa a se desenvolver uma área do nosso cérebro específica
que aprende a fazer leituras de afetos dos outros, assim. A gente aprende a ler os afetos dos outros. E isso é fundamental, esse desenvolvimento dessa técnica, dessa habilidade de leitura de afetos. E tem assim uma janela muito forte que vai acontecer aí do segundo semestre até 1 ano e meio de vida, mais ou menos assim, um ano aí de existência nossa, que essa coisa vai ficar muito intensa da gente conseguir aprender a ler os afetos dos outros. Por que isso é importante? Porque a gente precisa entender como é que o outro está se sentindo em relação ao que a gente está fazendo para que a gente consiga ter o que a gente quer daquela relação, né? Então a gente precisa conseguir sacar o que está rolando com o outro para conseguir se relacionar com ele. Isso também é a base da história da empatia, né? Então, pasmem, a empatia tem um fundo, no fundo, não briguem comigo, mas no fundo a empatia, quer dizer, a percepção do outro, a identificação do afeto do outro, tem uma vontade utilitária, assim, pragmática, né, que é de conseguir do outro o que a gente precisa. Não tem um problema ético, isso não é egoísta, isso não é terrível, nada. Isso é só um bebê tentando sobreviver, né? Então tem um bebê ali, uma criancinha tentando sobreviver, e para isso ela vai lendo os afetos, tentando entender como é que ela se relaciona com eles. Até aí vai bem, né? Dá para entender, tem uma região do cérebro que se matura aí e tal, e aí o que na psicanálise seria lá a abertura para as relações objetais, né? A saída do narcisismo primário, esse momento que o bebê está, né, basicamente voltado para ele mesmo, e a entrada nas relações com os objetos do mundo, com os outros, né? Especialmente nesse momento, atenção agora, um objeto fundamental, que aqui a gente vai dar a ideia do nome de mãe. Não necessariamente é a mãe, pode ser qualquer outra coisa, mas eu vou falar mãe para facilitar a nossa vida, tá? E até porque em geral é a mãe mesmo, não sempre é a mãe, mas vamos pensar na mãe. Então, esse primeiro objeto ao qual você vai no qual você vai se debruçar assim para ler, assim, é a tua mãe. Você fala assim, como que minha mãe está sentindo agora? Como é que ela tá? Será que ela tá a fim de cuidar de mim? Será que ela tá estranha? Será que ela tá preocupada com outra coisa? É claro que esse bebê de 6, 8, 10, 11 meses e tal, não está construindo tudo isso que eu estou falando, mas ele está lendo. Ele já tem capacidade de ler, e nesse momento essa leitura dele assim é tipo uma antena muito intensa, assim, o que está rolando? Ele precisa ler porque ele precisa saber como é que ela vai dar para ele o que ele precisa, que essencialmente nesse momento são assim, leite, né? Comida, leite, alimento e acolhimento. Alimento e acolhimento. Alimento e acolhimento. Tá? São essas duas coisas que a gente precisa fundamentalmente nesse momento da vida. Elas são de igual importância, na verdade. Não é assim que o leite é mais importante do que o acolhimento, ou que o acolhimento... As duas são importantes porque a gente, de fato, precisa das duas para sobreviver. Amor e leite, né? Amor e comida. E aí, nesse momento aí que esse bebezinho está, então, saindo disso que a gente já falou, se você quiser, vou botar aí embaixo o vídeo sobre o narcisismo e tal, vou botar aí para entender o que é o narcisismo primário. É um vídeo que eu explico tudo isso do narcisismo primário, assim, como é que funciona, lá para Freud e tal. Mas assim, a gente está saindo, narcisismo não é assim você é narcisista, não é isso, é um momento do nosso desenvolvimento que a gente está totalmente voltado para si, por assim dizer, né? Assim, momento inicial, antes dessa abertura. E aí, quando você está saindo para a abertura com o mundo, então você está supondo, ou esperando, ou desesperado, ou contando com a ideia de que o mundo tem que te dar o que você precisa, né? Porque você não tem muitas ferramentas. Então, aquele objeto ali, esse objeto total, que é a mãe, como o Bola chama de objeto transformacional, que eu acho uma leitura linda, muito inteligente, porque é um objeto, no sentido de que eu sou um sujeito e aquele é um objeto, mas é um objeto que vai transformar a minha condição. Então, da fome, do desespero, ele vai me transformar em acolhido e alimentado. Então é uma transformação, é um objeto que me transforma a minha condição, transforma meu afeto, transforma a minha existência. Então tá, essa marca desse objeto, nessa história de identificação dos afetos é fundamental. Então aí, nesse momento, você vai fazer muitos aprendizados de o que é que está acontecendo com aquele outro, que não me dá o que eu quero na hora que eu quero, o que está acontecendo com ele e, muito importante, o que é que eu posso fazer para que ele me dê o que eu estou precisando. Como é que eu reajo, como é que eu atuo, como é que eu me coloco, é por isso que você tem que ler os afetos, como é que eu me coloco para conseguir o que eu preciso. Essa é a parte mais importante da história. Quando a gente fala que você então vai em busca de figuras iguais à sua mãe, ao seu pai e tal, essa repetição na vida, isso é uma simplificação de uma história, não é assim exatamente que acontece.
Você repete esses aprendizados desses modelos de relação aqui que estão acontecendo. São aprendizados. Então, me falta aqui um negócio, eu leio um afeto que está acontecendo, como é que eu atuo? Eu choro. Primeira ferramenta que a gente tem, chorar, né? Que, aliás, continua sendo a ferramenta que a gente tem muitas vezes na vida. Chorar, espernear, brigar, ficar, né, claramente frustrado e tal. E isso vai se desenvolvendo, né? Isso vai se desenvolvendo. Ao longo da vida, as ferramentas que um bebê de 1 ano tem são muito diferentes das ferramentas que uma criança de 4 anos tem. É óbvio que são diferentes. Tem vários desenvolvimentos que aconteceram nesse processo, e simbolizações e construções de articulações e linguagem e tal que aconteceram. Mas, essencialmente, a gente está falando do mesmo problema. Eu preciso de alguma coisa, como é que eu consigo essa coisa? Como é que eu entendo o que está se passando com o outro para que eu consiga essa coisa? Então você vira uma espécie de máquina de leitura do outro e tentativa de adaptação a esse outro para que esse outro te dê o que você precisa. Isso é importante, tá? É isso que você vai fazer nesse primeiro momento aí. Você vai também brincar, à medida que você vai engatinhar aí, né? Também 9 meses, 1 ano e tal. Vai brincar, pegar as coisas, sentir cheiro das coisas e tal. Mas eu estou falando dessa relação com esse outro que vai te dar o que você precisa. Que é aí que está a base da rejeição. É aí que está a base da narrativa da rejeição. Então, nesse momento aí, não é que você vai, então você vai buscar alguém igual a sua mãe para sempre. Não é simples assim. O que vai acontecer é que você vai aprender mecânicas, dinâmicas relacionais. Então, eu experimento aqui uma falta, eu preciso de alguma coisa, eu me movimento, eu atuo, eu choro, eu esperneio, eu faço algo que eu aprendi que quando eu choro, minha mãe vem. Eu aprendi que quando eu bato o pé no chão, eu falo, algo acontece, eu posso apanhar, né? Eu posso ter um castigo, eu posso ficar no quarto, sei lá, mas alguma coisa acontece, eu não estou mais sozinho, pelo menos, já é alguma coisa. Ela vir aqui me chacoalhar já é uma presença, já é ela aqui, né? Já é melhor do que não ter nada. Várias vezes é um pouco isso que acontece. Então tá, então você vai aprender essas dinâmicas todas, né? E esse aprendizado nunca vai parar, mas o ponto é que nessa etapa inicial, todo esse aprendizado que você fez, que é o seu primeiro aprendizado das primeiras relações objetais, das primeiras relações com os outros, todo esse aprendizado que você fez, ele é muito forte, porque ele é o primeiro, e ele vai desaparecer nos seus campos de inconsciente, porque a sua memória episódica não está ainda organizada. Mas ele vai ficar lá, gravado como memória inconsciente de aprendizado emocional. Ele vai ficar lá gravado, ele está gravado, ele é a sua base de funcionamento, ele é a sua base de aprendizado. O ponto é que esse sujeitinho aí que fez essas bases de aprendizado era um sujeito com muito pouca ferramenta comparado com quem você é hoje. Eu sei que parece que não, mas você amadureceu, eu também amadureci, assim, a gente às vezes acha que não, mas a gente amadureceu. Então hoje você tem outras ferramentas, que não são aquelas que a gente tinha, que você tinha, que eu também tinha, lá com 1 ano, 2 anos de idade. Mas calma, guarda essa ideia das ferramentas que a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Mas aí então, a partir do momento que você estabeleceu essa aptidão de leitura, você aprendeu a identificar 3 coisas basicamente nessa história. Quais são essas 3 coisas? O que eu sinto falta aqui, algo me falta, por exemplo, fome, né? Ou acolhimento. Vamos falar de acolhimento porque isso se sustenta para frente. Mas então, sinto falta de acolhimento, né? De abraço, de amparo. Eu identifico isso, essa falta que eu sinto com aquele afeto que é o que faz aquele objeto, minha mãe não me dá esse acolhimento, então ela está estranha, esquiva, distraída de mim, ou ela está irritada, ou ela está, sei lá, pensando em outra coisa, né? Ou ela está falando com uma outra pessoa, ou ela está com meu pai ou com meu irmão, enfim. Então, falta isso que acontece lá com esse outro e mecanismo de resposta para isso, chorar, né? Então, falta, o que é esse afeto? Choro, tem essa resposta. Então você juntou aí uma mágica de 3 espécies de afeto juntos, assim, 3 coisas juntas aí que são o seu afeto, o que você sente, que é a falta, o afeto do outro, que faz a princípio na sua leitura esse outro não te dá o que você precisa, por que ele não dá? E o seu mecanismo de resposta para isso, como que eu atuo em relação a isso, como que eu respondo, o que eu faço. É importante notar que você faz esse aprendizado complexo quando o afeto não vem. Se o afeto está lá, o aprendizado não acontece desse jeito. É na falta que você faz, é nesse sentido, no erro que você faz o aprendizado. Se você está abraçado, você não sentiu falta e você não precisou produzir uma resposta para essa falta, entendeu? Então está tudo bem, você está abraçado.
abraçado, tá abraçado, tô abraçado, tá tudo certo comigo, tô aqui acolhido, não tô produzindo nenhum efeito, nenhuma tentativa de responder a esse problema, que é para isso que o cérebro funciona em última análise, assim, eu tento produzir uma solução para isso no mundo aqui, tô sentindo um negócio, uma agonia, falta, e aí eu vou tentar produzir uma resposta. Se você já está abraçado, isso não acontece como produção. E aí é importante entender o que é, então, essa produção desse desejo. Quando a gente fala que o desejo está identificado com a falta, é um pouco disso que a gente está falando. Mas isso não quer dizer que o desejo e a falta sejam a mesma coisa. Não. Atenção agora, tá? Depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Desejo e falta não são a mesma coisa. Desejo não está necessariamente identificado com a falta. Nesse caso aqui tá. Sinto falta de abraço, então tenho desejo de conseguir abraço. Desejo, né? Impulso, e aí vou para o mundo. Tem um sistema que se ativa em mim aqui, de eu ir para o mundo e chorar e fazer alguma coisa que me dê isso que eu preciso, né? Então tem uma série de sistemas funcionando aqui pra gente, né? Tá bom, beleza. Já falei disso também, não vou falar de novo dos sistemas afetivos do Panksepp. Não vou falar de novo, mas posso botar os vídeos aí embaixo. Nesse caso aqui, falta está ligado ao panic, ao abandono, e tem uma ativação do seeking, que é assim, como é que eu vou para o mundo para conseguir desfazer esse meu abandono fundamental que está acontecendo. Mas isso não quer dizer que o desejo esteja necessariamente ligado com essa falta. O desejo pode estar ligado com excesso, por exemplo, né? Tem muito a ver com a teoria da elevação da tensão para o Freud. Freud fala que o princípio do prazer está ligado à diminuição de tensão. Olha que legal. Então, prazer é diminuição de tensão. Tem uma tensão elevada, você diminui a tensão, isso é prazer para o Freud. Esse é o princípio do prazer. Então, o Freud conecta essa ideia do prazer, né, com a diminuição de tensão. Então, nesse sentido, o desejo pode estar ligado a uma outra coisa. A tensão pode vir do medo, por exemplo. Tem uma ameaça que se coloca para mim, tem uma elevação de tensão, eu tenho o desejo de fugir. Mas esse desejo não foi causado pela falta, ele foi causado pelo excesso. Entende? Excesso de excitação, medo, desejo de fugir, de escapar. Desejo nesse sentido amplo que a gente está falando, entendeu? Então tá, então desejo nem sempre é falta. A gente se acostuma a dizer desejo é falta, desejo é falta, desejo é falta, parece que a gente está condenado a ser faltante, desejante na falta e tal. Não é necessariamente assim. Porque isso parece uma coisa meio de não saída, não tem saída. Tem saída, vamos chegar na saída. Estou só aqui diferenciando desejo de falta. Mas neste caso específico, falta de acolhimento gera impulso de buscar, de atuar, porque aquele outro, minha mãe, pode me dar o acolhimento que eu preciso. Leio o afeto dela e tal, sigo ali, aprendi, sou uma máquina de aprendizado de leitura de afeto dos outros. Choro, esperneio, bato o pé, o que eu faço? Não sei, tem vários dispositivos, mas pensando nessa criancinha básica, choro, berro, faço um grito assim, nem choro, né? É assim, grito de desespero. Minha mãe vem, minha mãe veio, funcionou, aprendi que funciona assim. E aí a vida segue. E aí então, a partir daí você vai seguir a sua vida. Quando você segue a sua vida, você guardou esse lance que você construiu aí de leitura dos afetos das pessoas. E você identificou fundamentalmente as suas faltas e a sua vontade de amor, por exemplo, com aquele tipo de estrutura afetiva, com aquele tipo de funcionamento, entendeu? E aí não é que então você vai procurar alguém igual à sua mãe. É que para você estar identificado num campo de mesmo cadeia de significados, esses afetos e essas faltas, e essas não respostas, e a sua atuação. Essas três coisas que eu falei estão identificadas. E elas vão se montar na vida de jeitos assim particulares para cada um. Então tem gente que vai continuar tendo rejeições em todos os campos, de todos os jeitos, na escola, no trabalho, primeiras relações amorosas com os amigos e tal, que vai se sentir rejeitado sempre. Tem gente que vai ficar muito bem no trabalho, vai ter um campo amoroso, enfim, vocês já entenderam a ideia, né? Isso vai variando para cada pessoa, não é assim igual para todo mundo. Tem gente que só se lasca mesmo no campo amoroso, tem muitos amigos, é incrível e tal. Isso varia. E aí no campo amoroso, considerando esses significados, esses três que estão lá juntos, a sua falta, o afeto do outro e o seu dispositivo, você vai se conectar a vamos dizer assim, tipos, modelos muito diferentes de identificação
relação com esses três aspectos, né? Então você vai talvez sempre buscar aquela figura misteriosa, aquela figura que não se coloca, ou o tímido. Eu sempre gosto do tímido. Ou para mim a questão da inteligência, alguém que parece muito inteligente. Ou para mim é a coisa do poder, assim, o chefe, né, que tá ligado, a chefe sedutora, uma chefe sedutora e tal, um chefe muito assim, ou casado, a casado, impossível, que não pode ser e tal. E aí todos esses modelos, às vezes esses modelos se sobrepõem, mas são os modelos. Todos esses modelos são em alguma medida rebatimentos dessas construções que foram feitas aqui, né? É claro que não é assim, então é isso, porque o impossível tinha a ver com vai dar no chefe, né? O impossível da sua mãe que estava aqui vai dar. Não é assim, aí tem que descobrir exatamente como é que é. Mas aí, então pensa que tem esses modelos todos que vão acontecer. E aí parece que é sempre nesses modelos que você cai, né? Você cai sempre nessa mesma história e tal, que você tem que conseguir reconhecer. E aí, o interessante disso, aí a pessoa fala, então a pessoa tem o dedo podre, ela vai lá se meter nessa mesma história sempre, vai fazer essa mesma coisa sempre. O interessante disso, que eu acho muito legal de pensar, é que não é que você vai no mundo inteiro, nas 7 bilhões de pessoas assim, você consegue encontrar aquela pessoa que tem aquela coisa. Não, você é um leitor de afetos, né? Então você identifica muito rapidamente em qualquer pessoa ou em alguma pessoa que tenha algo daquilo, aquilo que você precisa nesse sentido. Precisa porque está ligado à sua falta. Então você consegue identificar numa pessoa qualquer aquela coisa faltante, né? Isso é muito maravilhoso, né? Lá atrás no Dose Diária eu fiz um vídeo que chamava O Enlace Neurótico, que é um pouco sobre isso. Então você vai achar naquela pessoa o que é que te falta, o que é que está ligado a esse aprendizado fundamental. E não que essa pessoa seja isso, essa pessoa muitas vezes não é isso, mas você conseguiu ler aquilo porque você aprendeu a ler isso, foi isso que você aprendeu a ler, foi assim que você aprendeu. Entendeu? Não é que você é um doente, uma pessoa que gosta de sofrer, talvez você até goste de sofrer, mas não é sobre isso, essencialmente. Essencialmente é que o aprendizado que você fez foi esse. Foi o que você teve que fazer para sobreviver. Você aprendeu assim. Então, quando você vê esses traços aparecendo no mundo, esses traços que te identificam com esse sistema inicial, você cola neles. Você fala, é aqui que eu vou conseguir a solução para o meu afeto, para a minha falta, né? Para o meu abandono. Você cola neles. Aquele sujeito não é aquilo. Aquele sujeito é muita coisa, mas você leu nele aquilo. Você leu nele aquilo. E aí você vai dizer para ele assim, olha, eu vou te amar muito desde que você me abandone quase sempre, assim, quase sempre. Não sempre não, mas quase sempre, quase o tempo todo, como minha mãe fazia na minha leitura de bebê, porque na minha leitura ela estava me abandonando quase, como ela tinha que estar o tempo todo para mim, qualquer abandono era lido como uma coisa gigantesca, porque esse bebê está saindo do narcisismo fundamental, que tudo é inicial, primário, tudo é para ele, então qualquer abandono é uma coisa gigantesca, entendeu? Então, para ele, tudo era muito uma situação de abandono, muito forte. Então, eu olho em você e falo, cara, tem ali uma coisa que eu reconheço, um tipo de abandono assim que bate naquela coisa, que tem a ver com o seu mistério, com a sua timidez, com a sua coisa e tal e tal. Então, será que tem como você performar isso para mim? Claro que você não fala isso, mas é isso que você está pedindo para ele, né? Tem como você performar isso para mim? E esse sujeito que fala, poxa, então você vai me amar quanto mais eu te abandonar? Ele fala, cara, maravilhoso, ótimo, nunca pensei que isso fosse possível. E aí, muitas vezes às vezes ele fala, eu não quero isso para mim e tal. Depende do sujeito, mas às vezes ele vai falar, claro, super top isso que você está propondo. Eu te abandono e você me ama? Cara, bom modelo para mim, porque aí eu vou compensar uma série de narrativas minhas também, esse outro está pensando. Eu que fui tão abandonado e tal, talvez, vou poder abandonar, ó que massa. Vou poder ter essa experiência de abandonar também, vai que é bom. Vai que me alivia, vai que eu boto pra fora isso que eu senti tantas vezes e tal. Vai que eu atuo isso que eu experimentei como vítima, né, como passivo. Eu vou pro campo ativo daquilo que foi passivo pra mim tantas vezes. Na narrativa que eu tive passivo ou abandonado. Então ele topa e aí vocês criam um modelo de relação. E aí você criou esse modelo, mas não é porque você é uma pessoa maluca e tal. Não, é porque você aprendeu assim, concretamente assim. Então, isso também explica porque, cara, é muito estranho, porque comigo ele nunca poderia e tal, e de repente ele casou um mês depois. Por quê? Porque eu sou muito errado e tal? Não, porque o modelo de relação no qual você entrou, no qual você está acostumado, é esse. Então foi nesse que ele foi. Aí encontrou uma outra pessoa ali, um outro cara ali que falou para ele, não, o modelo para mim é outro. Ele falou, tá, então vamos. Então as pessoas elas têm múltiplos campos de encaixe.
Elas não são uma coisa só, elas são tipo superfícies de muitos encaixes possíveis, sabe? Uma superfície assim que pode encaixar de muitos jeitos. Não sei se dá para entender. Tem uma coisa aqui que é reta, tem uma coisa que é assim e tal. Você pode encaixar de muitos jeitos. Uma bolinha que encaixa num negócio assim, um fiozinho que encaixa num negócio assim. Imagina uma coisa celular assim de encaixe das membranas. Bom, mas assim, estou só dando um exemplo. Então elas podem encaixar de muitos jeitos. Mas isso é esperançoso porque você pensa que você também pode encaixar de muitos jeitos, muito embora pareça que você encaixe sempre do mesmo jeito. Então, como é que você pode encaixar de outros jeitos? Vamos tentar descobrir. E aí eu vou te falar assim, procura pessoas que não vão te abandonar, assim e tal. Não, porque você aprendeu assim, é assim que você sobrevive. Então, pedir para uma pessoa que repete narrativas de abandono para fazer outras narrativas é falar para ela, tente não sobreviver. Porque foi assim que ela aprendeu a sobreviver. Não sei se está ficando claro. Assim, foi assim que ela aprendeu que a coisa funcionava. Mesmo. É assim, naquele abandono ali que eu experimentei, porque para mim qualquer abandono era gigantesco. Então naquele abandono ali eu faço o que eu faço, eu esperneio aqui, eu choro. Então eu choro, eu falo, você não tá me entendendo, você não tá me ligando, certo? O que está acontecendo? Ciúmes e coisas, inseguranças, tudo que pode se montar aqui que a gente sabe. Cada um vai montar o que monta, vai fazer o que faz. Mas foi assim que você aprendeu a sobreviver. E eu vou te pedir agora para você fazer diferente, para você fazer outra coisa? Não vou, que coisa louca. Eu falo, não. Então procura outro tipo de pessoa, procura quem te ame. Não, porque quem te ama, quem te oferece carinho, você não entende. Você fala, mas como assim? Não é assim que funciona para mim. Para mim é uma outra coisa. Para mim é assim, é na falta que eu trabalho, né? É na falta que eu trabalho. Se você vai dizer que vai me amar, não me interessa você, no fundo, né? Porque não é isso que eu aprendi. Bom, entendemos o tamanho do problema, eu acho. Se não entendeu, volta, vê de novo, vê 1000 vezes. Mas não tem como sair disso assim. Ah, estamos condenados então. Não estamos condenados. Por que não estamos condenados? Porque ao contrário do que você era lá, criancinha, você tem agora outras ferramentas na sua vida. Primeiro que você pode fazer terapia, e isso é fundamental, né? Então alguém com quem você pode experimentar novas saídas de afeto, novas elaborações de afeto. E isso é muito importante, vou voltar a isso já já, mas assim, você tem outras ferramentas. Então, você pode, percebendo essa repetição acontecendo, pensar em outras respostas para isso. Então, talvez se eu não espernear, talvez se eu não bater o pé, talvez se eu não chorar que nem um maluco aqui nisso que acontece, achando que, né, eu vou morrer como eu ia morrer lá atrás. Talvez se eu conseguir conversar aqui, talvez a conversa ou um outro caminho seja uma melhor solução para esse troço. Talvez, olha que difícil que é. É difícil, eu estou brincando, mas eu sei que é difícil. Talvez, porque a resposta que você tem é automática, é aquilo que vem. Mas vamos lá. Então, será que talvez, se eu responder uma outra coisa, tem um outro resultado final? Que não é essa pessoa ir embora de novo? Né? Porque essa pessoa não é sua mãe, né? Então ela não vai te aguentar para sempre. Então ela vai embora. À medida que você esperneia, como você fazia com a sua mãe lá atrás, chora, berra, essa pessoa bate a porta e sai. Não é assim? Então, você chora, ela bate a porta e sai. E parece que nunca sai disso. Nunca sai disso. Então você fala talvez, vamos tentar aqui conversar? Vamos tentar entender o que está acontecendo? Será que é possível falar isso? Às vezes não é possível, eu sei que não. Mas assim, aí você fala, cara, vamos tentar aqui conversar. E aí se você conversar e vocês conseguirem inaugurar um campo de troca afetiva que não havia antes, né? Aí você vai entender que esse seu outro comportamento, essa sua outra resposta, gera um outro resultado. Olha que louco. Então você tem a mesma falta, você leu no outro o mesmo afeto, mas você deu uma outra resposta para aquela história. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Você deu uma outra resposta. E porque você deu uma outra resposta, você tem a chance de ter um outro resultado, que talvez seja ver uma série de Netflix meio ruim, assim, no final da noite só junto, mas melhor do que passar a noite olhando o celular, pensando, cadê aquela pessoa, onde é que ela foi? Então, talvez seja melhor isso. Então, talvez seja melhor. E aí você vai conseguir produzir novas realidades, e à medida que essas realidades forem sendo um pouquinho melhores do que aquelas, você vai construindo novos aprendizados afetivos, porque você teve outros resultados. Não é simples, eu sei que não, porque a tua resposta é automatizada. Essa resposta que a gente fez lá, que ficou no campo inconsciente e tal, ela passa direto, ela é automatizada, ela é um aprendizado afetivo, você não pensa em como responder, você reage, aquilo sai de você, é o desespero-reação. Né? É uma reação muito rápida. Ela foi automatizada ao longo de uma vida inteira.
de uma vida inteira de experiências, né? Então, é aí que entra a história da terapia. Para que serve a terapia? Primeiro, para você conseguir elaborar essas histórias todas e perceber essas narrativas todas, desde a primeira que você marcou quando eu te pedi no começo do vídeo, até atrás, e entender que relação que isso tem com a sua narrativa primeiro episódio, né? A narrativa do prólogo da sua vida, do que vem atrás, como a gente fala, na autoescrita eu chamo isso de prólogo, lá o que vem atrás, né? O que vem antes da memória episódica, da memória declarativa, e disso com o que vem depois de tudo, mas isso não é suficiente. A terapia serve, como genialmente entendeu o Freud lá atrás, a transferência na análise serve para você atuar de novo esses modelos relacionais e para que esse sujeito, seu terapeuta ali, ele consiga reorientar, te devolver outros afetos, e não a repetição. Então você atua, repete, recordar, repetir, elaborar. Um texto maravilhoso do Freud, vou botar aí na descrição, recordar, repetir, elaborar. Você atua aquele negócio de novo, aquela sua resposta automática, e esse seu terapeuta fala, mas talvez isso aqui seja um outro caminho. E aí você começa a aprender uma outra coisa. Você começa a aprender que se você conseguir falar, talvez se você conseguir elaborar, se você conseguir se colocar de um jeito diferente, talvez aquilo tenha outras respostas. Talvez aquilo tenha outros resultados na sua vida. E é isso que você quer, porque no fundo, você quer reduzir o nível de tensão. Princípio do prazer, você quer reduzir o nível de tensão. Então, aos poucos, se você conseguir ter outras respostas, aos poucos, você vai conseguir ter outros resultados e menos tensão. Porque é muito canalha dizer que você gosta de sofrer. Não é tão simples assim. A pessoa gosta de sofrer. Essa pessoa, dedo podre, gosta de sofrer. Não, isso é tua tia falando, entendeu? Não é assim. Então, vamos tentar entender essa história inteira, entender por que ela acontece assim, que você não é maluco, que é uma tentativa de sobrevivência que você construiu, um aprendizado de sobrevivência. Entender como é que você pode, agora adulto, que você não é mais uma criança de 1 ano, pensar em outras respostas, talvez junto com seu terapeuta, sua terapeuta, pensar em outras respostas que te tragam outros resultados, que diminuam a sua tensão e que te aumentem a possibilidade de acolhimento e de prazer na vida, tá bom? Tomara que tenha ajudado. Se não ajudou, eu tento de novo semana que vem. Tchau.